Bem-vindo à SQL Brasil. Eu sou o Denis Mortellari e nós estamos apresentando nesta série as 7 questões do RCM. Esse material vai ficar todo disponível aqui no nosso canal, então você se inscreve, você clica lá no sininho e semanalmente você vai ser avisado então quando nós disponibilizarmos um novo vídeo. Nessa semana nós vamos falar então sobre a primeira questão. Quais são as funções? Quais são as funcionalidades do ativo, ou do equipamento, ou do sistema, ou do subsistema que nós estamos focando, que nós estamos utilizando. Então, para responder a primeira questão, quais são as funções? Note, não é a função, mas são as funções, no plural. Por quê? Porque o RCM contempla uma função ou mais de uma primárias, que são a razão de ser do item, a razão de ser do ativo, razão pela qual ele foi adquirido, e as funções secundárias, né? Não somente uma, mas eu vou estudar várias funções. As funções secundárias, elas se referem a outros aspectos que não o aspecto operacional. Ou seja, a manutenção centrada em confiabilidade não vai somente preservar a capacidade operacional do item, mas sim também os aspectos de qualidade, de segurança, de meio ambiente, de custos, os dispositivos de proteção, além de atender às necessidades básicas de desempenho, né? Então, lá na norma, isso está escrito claramente. Quando eu definir as funções, quando eu iniciar o meu estudo de RCM, eu tenho que definir todas as funções primárias e as funções secundárias. Isso fica muito claro lá na aviação, onde nasceu o RCM, quando foi definida a função primária da aeronave. Qual seria? Deslocar-se de um ponto A até um ponto B, transportando pessoas. Então ela não podia parar no meio, ela teria que cumprir essa função, que era uma função primária. Agora, as pessoas no interior da aeronave tinham que chegar bem e vivas. Ou seja, a pressão teria que ser mantida na ideal, a temperatura teria que ser mantida na ideal. Ou seja, não apenas o desempenho, não apenas sair de um ponto e chegar ao outro, mas atender todos os requisitos necessários para que a operacionalidade, para que a funcionalidade de uma forma completa fosse atingida. Então veja, as funções são importantes e nelas todas, nós vamos definir os padrões de desempenho. E aqui é um outro ponto importante. Qual o padrão de desempenho nós vamos definir quando definimos uma função? Não é a capacidade instalada, mas é o desempenho desejado. Desempenhos desejados podem variar e isso pode afetar o custo do plano de estratégias ou do plano de ação que eu vou utilizar para manter as funcionalidades. Então veja, nós temos que definir as funções, a função primária ou as funções primárias, pode haver mais de uma, e todas as funções secundárias. E ainda temos que definir corretamente os padrões de desempenho a partir do nosso contexto de operação atual. Tá certo? Então essa é a primeira questão. Quais são as funções? Depois nós vamos para a próxima, na próxima semana. Te agradeço. Até lá.